Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi a Fortaleza e empatou com o Ceará em 1-1. O Dragão estava ganhando o jogo, depois acabou cedendo o empate. E neste vídeo eu vou trazer para vocês as minhas impressões deste jogo, falar sobre mais essa atuação do Atlético, fazer uma análise também individual dos atletas rubro-negros, do comportamento da equipe, tudo isso na sequência, logo depois da nossa vinheta de abertura. Olha eu aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, já deixa aí aquele like da confiança, se você quiser falar alguma coisa sobre a publicação, fique à vontade para usar a nossa aba de comentários. Se gostar da publicação, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos. Todos estes atos ajudam a fortalecer este projeto de mídia independente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco aí nesta missão é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, se você precisa de uma impressora para a sua residência, a Viegas Printer tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Impressoras de todos os portes, pequena, média, grande, jato de tinta, toner, tudo isso você encontra na Viegas Printer por um bom preço, né, e vale muito mais hoje você locar uma impressora do que você comprar. O atendimento é em todo o estado de Goiás e você pode também falar com um dos consultores pelo 99143-7700, Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Vamos começar essa análise pelos times, né? Quais foram as formações das duas equipes que iniciaram o jogo? Aí está o Ceará, de João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, Richardson e Richard, o Vina, o Fernando Sobral e o Lima, lá na frente o Matheus Peixoto, o time do técnico Marquinhos Santos, num 4-2-3-1. Agora vamos ao Atlético de Jorginho, já era o time esperado, né, para começar o jogo, com o Ayrton aparecendo pela direita e o Churinho no comando de ataque, o Elton Rato no banco, Ronaldo, Rainer, Edson, Ramon e Jefferson, Edson Fernando substituindo Baralha, Suspenso e o Marlon Freitas, Ayrton, Jorginho, Luiz Fernando e lá na frente o Churinho, o Atlético também num 4-2-3-1. Os números do jogo, de um jogo interessante, né? Taticamente interessante. Aí está a posse de bola bem equilibrada, 49% para o Ceará, 51% para o Atlético. Finalizações, 10 do Ceará, sendo 5 na direção do gol, 7 do Atlético, sendo 2 na direção do gol. A precisão nos passes, uma boa precisão, 82% para as duas equipes. Cruzamentos, 26 do Ceará, 15 do Atlético. Lançamentos, 45 do Ceará, 50 do Atlético. Desarmes, o Atlético desarmou o dobro do Ceará, 8 contra 16, e os escanteios, 4 para a equipe cearense, 2 para o time goiano. E o mapa de calor, começando pelos donos da casa, aí está o Ceará. O mapa de calor é predominantemente na intermediária, né? Ali um pouco do lado direito, mais centralizado, mas principalmente ali pelo lado esquerdo. Mas o Ceará, pouquíssima posse de bola próxima à área do Atlético, né? Então era essa posse de bola do Ceará, aquela posse de bola de quem fica circulando o bloco de marcação adversário, né? Balançando de um lado para o outro, mas sem grande poder de penetração. E o mapa do Atlético, aí está, o Atlético um pouco mais agressivo no seu mapa, saídas mais pelo lado esquerdo, apesar de haver também saídas pelo lado direito. O Atlético usou muito esse lado no primeiro tempo, mas em termos de posse de bola, o Atlético teve mais posse de bola do lado esquerdo que do lado direito, onde jogaram ali o Jefferson, o Luiz Fernando, né, que foram os dois jogadores que começaram o jogo por aquele lado. E do lado direito uma posse de bola ali mais forte, próxima à entrada da grande área, onde atuaram o Rainer e o Ayrton. E eu vou falar desse lado direito do Atlético, que foi fundamental para esse jogo lá no Castelão. Falando do jogo em si, o Atlético fez um primeiro tempo muito bom. Gostei muito do primeiro tempo do Atlético. Muito foi daquele dia que a gente tem que se virar para assistir os jogos, né? Eu coloco um jogo no computador, outro na televisão, para eu ir acompanhando, dois times goianos jogando ao mesmo tempo. A CBF adora fazer essas coisas, né? Já repetiu isso no ano aí por 4 ou 5 vezes.
mas o fato é que eu gostei bastante do Atlético no primeiro tempo. Teve um domínio da bola, um domínio do jogo, e com exceção daquele lance do Ceará ali, assim que o jogo começou, né, uma cabeçada que o Ronaldo fez a defesa, para mim até o atacante do Ceará fez falta no zagueiro do Atlético, mas o restante do primeiro tempo foi de um domínio do Atlético, né? O Atlético teve o controle total da partida, fez um gol que não valeu com o Jorginho, mas a jogada se desenhou muito bem, fez um gol que valeu com o Jorginho, teve um pênalti que o árbitro assinalou, depois acabou marcando o impedimento corretamente, mas a ideia é assim, vamos focar aqui, os lances realmente foram bem anulados, tanto o gol do Atlético, do Jorginho que estava impedido, como o pênalti em cima do Rainer, que também estava impedido. Mas a questão é a ideia da jogada, né? A ideia funcionou, porque o Ceará não parou na jogada nem nada. O Atlético conseguiu superar o Ceará nessas duas jogadas, tanto no pênalti como no gol. A questão, infelizmente, para o Atlético é que os jogadores estavam de fato impedidos. Mas o que o Jorginho pensou, né, de explorar esse lado direito, essa invasão da área pelo lado direito, que ela acontece com o Ayrton duas vezes, né, nos dois lances anulados, a primeira com o Ayrton, a segunda com o Rainer, todas foram invasões na área pelo lado direito. No gol não foi uma invasão na área, mas foi uma jogada individual do Ayrton. O Ayrton tem saído muito bem nesse tipo de jogo, né? O Ayrton, eu penso que é aquele jogador que você precisa mapear o jogo para ele ser titular. Quando o Atlético tiver algum espaço, o Ayrton tem funcionado bem. Funcionou assim contra o Juventude, quando o Juventude abriu sua marcação. Funcionou assim nesse jogo de ontem contra o Ceará. Os dois gols marcados pelo Jorginho no primeiro tempo saíram dos pés dele. Então o Atlético tem conseguido utilizar esse jogador. Agora, quando você pega blocos baixos, marcação na entrada da área, o Ayrton, que é um jogador que depende muito da velocidade para render bem, normalmente ele não vai aparecer. Não vai aparecer com destaque, pelo menos. Por quê? Porque o jogo não propicia a ele a sua principal característica. Então o Atlético poderia ter saído do primeiro tempo, inclusive, com um placar mais alargado do que o 1-0. O ponto ruim, né, foi tomar um gol muito cedo no segundo tempo, né? O Atlético toma um gol logo no início do segundo tempo. Então o Atlético não usufrui do desespero do Ceará, porque a tendência é que o Ceará fosse desesperando conforme o passar do tempo e dando mais espaço ao Atlético, que tornaria o jogo muito perigoso para a equipe cearense. Mas aí o Atlético acaba tomando o gol, e depois na sequência, numa falha do Ronaldo, né? O Ronaldo sai meio atabalhoado na jogada e toca a bola para frente. Por muito pouco o Atlético não toma o segundo gol, não tomou porque o próprio Ronaldo fez uma grande defesa, mas o corte dele foi muito equivocado, né, vamos dizer assim, no lance, e o Atlético já não conseguiu mais chegar com o perigo que vinha chegando. A única jogada mais aguda do Atlético no segundo tempo foi o lance que também resultou em um gol do Jorginho, mas o Elton Rato estava impedido, em que o Elton Rato recebe nas costas da defesa pelo lado esquerdo e cruza para o Jorginho, né? Aliás, o Jorginho precisa ter uma menção honrosa, né? Como está bem no Atlético, bem armando, e o Jorginho melhorou demais o seu poder de chegada, o seu poder de definição. Ontem mesmo ele fez o gol, fez mais dois que não valeram, mas todos com uma característica bem parecida, ele chegando para definir, né? Ele chegando ali na última linha do adversário para definir. Os três gols tiveram essa mesma característica. Os dois que não valeram, inclusive, foram marcados dentro da pequena área do adversário. Eu tenho gostado muito dessa movimentação do Jorginho, desse poder de finalização que ele criou. Já marcou 7 gols na temporada, tem 6 assistências. Então o Jorginho voltou, e voltou muito bem ao time rubro-negro, né? Foi muito questionado quando retornou, mas no Atlético ele é um jogador que sempre entregou ao Atlético coisas boas, né? Teve as oscilações dele, mas esta, sem dúvida, é a melhor Série A da carreira do Jorginho até agora. O Jorginho faz nesse Campeonato Brasileiro, tem nesse Campeonato Brasileiro um desempenho muito acima daquele que ele vinha tendo em outras temporadas, tanto pelo Atlético como por outras equipes, como o próprio Ceará e o Atlético Paranaense, onde ele não conseguiu ir tão bem assim. Mas o fato é que no segundo tempo o Atlético não conseguiu reeditar a atuação do primeiro tempo, e isso é normal. Você não vai chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro tão parelha como ela é e dominar um adversário por 90 minutos. Não vai acontecer.
com raríssimas exceções, quando você pega um time da ponta da tabela que está voando, contra um time lá de baixo, mas quando você pega esses jogos intermediários, de equipes da parte do meio da tabela, normalmente o jogo é isso mesmo, você consegue controlar o adversário ali por 20 minutos, por 30, o adversário te controla por algum período. A questão é você conseguir criar vantagem no momento em que você é melhor. O Atlético criou a vantagem. A questão é que o Atlético não conseguiu segurar essa vantagem, acabou tomando um gol bobo. A defesa do Atlético ela falha naquele lance. Por que ela falha? Ela se preocupa demais em entrar para o gol para defender e esquece de fazer a marcação em cima do jogador, que é muito mais eficiente. Você está em cima do jogador, cada um pegando o seu, é muito mais eficiente do que você correr para dentro do gol. E 3 ou 4 jogadores do Atlético correm para dentro do gol ao invés de avançar, que deveria ser o movimento ao contrário. Depois, naquele lance do Ronaldo, que o Ronaldo falha, o Atlético comete o mesmo erro. A sua defesa está entrando para o gol, o Ronaldo corta para frente e aí pega o atacante livre. Então são alguns ajustes que o técnico Jorginho querá fazer nessa marcação. Resumindo, gostei do lado direito do Atlético, Rainer e Ayrton, gostei outra vez do Jorginho. O Atlético defensivamente para mim falhou nesses dois lances aí que eu citei para vocês agora, um que resulta no gol, o outro que resulta numa grande defesa do Ronaldo, corrigindo um erro dele mesmo, mas essa postura dos zagueiros ela precisa ser melhor ajustada. Mas os principais jogadores do Atlético que eu gostei foram esses três aí que eu citei, tá bem? E você, torcedor atleticano, fique à vontade para fazer aí a sua manifestação, para fazer o seu comentário. Matematicamente, para mim, foi um resultado, um empate com gosto de empate, né? Não foi tem empates com sabor de derrota, empates com sabor de vitória. Esse para mim foi um empate com sabor de empate para o Atlético, e o empate na Série A não é um grande resultado, né? Quando muito ele é mediano, e nesse caso o Atlético acabou ficando aquele gostinho que poderia ter trazido os 3 pontos lá de Fortaleza, até pela atuação que teve no primeiro tempo, mas acabou deixando escapar muito cedo no segundo tempo. Faça a sua manifestação, o seu comentário, ele é sempre muito bem-vindo. Um grande abraço para você e até a próxima.